TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque à população brasileira. No Correio Político, o número de jovens entre 16 e 17 anos que fizeram cadastro eleitoral aumentou 78% neste ano. A Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a APPO, reforçou que continua atendendo a população que realiza o tratamento contra o câncer na cidade. 38% da frota de ônibus de Petrópolis não poderia mais operar na cidade. O levantamento foi realizado exclusivamente pela equipe da TV Correio da Manhã. 111 denúncias de propaganda eleitoral irregular foram registradas na região serrana. O aplicativo Pardal está disponível para as plataformas Android e iOS. E o Ministério Público Eleitoral ajuizou uma ação para impugnar o candidato Joacir Barbaglio da Prefeitura de Três Rios. O diálogo com o objetivo de apresentar previsões para o futuro da população. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube, em TV Correio da Manhã e também no nosso site tvc16.com. Você também pode acompanhar no nosso site e no nosso Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã, todas as informações sobre a nossa região de cobertura, Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Nova Friburgo. Fique à vontade para interagir, comentar e compartilhar a nossa programação. Vale lembrar que nós temos um quadro especial voltado só para a sua participação que está em casa. O nosso quadro Você na TVC. Com ele, por ele, você pode mandar o seu vídeo, a sua foto, o seu áudio e a mensagem sobre problemas, denúncias na localidade em que você mora ou até mesmo de algum outro serviço. Estamos à disposição. Você tem aqui embaixo na nossa tela o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e o nosso WhatsApp também para você entrar em contato, 99323-1675. Assim você entra em contato, a nossa equipe está aguardando a sua mensagem. Vamos à edição de hoje, claro, falando sobre um transporte público da cidade, porque a equipe da TV Correio da Manhã realizou um levantamento dos licenciamentos dos coletivos das empresas de ônibus aqui de Petrópolis. E de acordo com os dados, 131 podem operar somente até o fim desse ano. Outros 43 já rodam de forma irregular. Os dados levam em consideração as informações fornecidas por meio do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran. Dos 318 coletivos de 4 empresas que operam na cidade, 131 ônibus têm até o fim deste ano para rodar em Petrópolis, tendo em vista que estão com o licenciamento de 2023. Já 230 veículos operam com a documentação em dia e 43 estão com os documentos atrasados. Quebra muitos ônibus. Quebra demais. Aí é complicado, né? Você fica no ponto esperando, você tem que caminhar a pé e ir para um outro lugar para pegar o ônibus. Costuma ter bastante problema assim. Direto os ônibus quebram, ou então não tem, atrasa muito. Acaba que tem dia que a gente fica aqui por horas, assim, 1, 2 horas, 1h30 esperando o ônibus, não tem ônibus muito tempo. Ao todo, a empresa Turp tem 99 coletivos com licenciamento em 2023 e 11 com o documento deste ano. A Cidade Real conta com 77 coletivos que estão com licenciamento atualizado, assim como a Cidade das Hortênsias, que opera com 56 ônibus, as linhas do Itamaraty e Estrada da Saudade. De acordo com o relatório, dos 75 coletivos da Petroitra que estão em circulação, 43 estão com os documentos atrasados e 32 estão com os documentos prestes a vencer, mais especificamente no fim deste ano. A empresa é a única que sequer tem um coletivo com a documentação de 2024. A TV Correio da Manhã também apurou o ano de fabricação dos coletivos das 4 empresas da cidade.
De acordo com as determinações da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, o período máximo para que um coletivo opere é de 11 anos a partir do ano de fabricação, para ônibus comuns e 8 anos para micro-ônibus. De acordo com os dados apurados, 36 ônibus da Petroita já não poderiam operar na cidade. Da empresa Cidade Real, 40 coletivos não poderiam mais operar. Da cidade das Hortênsias, 24 coletivos circulam acima da determinação da CPTrans, assim como 26 da Turp. Outros 2 coletivos da Turp podem operar apenas até o fim desse ano. Ao analisar todos os dados, 38% dos ônibus que circulam na cidade não poderiam mais operar. Errado, né? E muito errado, né? Uma coisa dessa, porque se a gente que tem carro anda irregular, eles prendem. E por que não prende a Petroita? Aí eu faço a seguinte pergunta para você que está nos acompanhando. Você acha mesmo que todos esses ônibus que a gente citou aqui vão ter o licenciamento pago até o final do ano? A gente espera que sim, porque já são aí 43, somente da Petroita. Impressionante. 43 coletivos da Petroita dos 75 estão com licenciamento atrasado. E aí variam de 2018, 2019, 2021. E os outros 32 são aí que estão com um licenciamento para ser pago até o fim desse ano. Vale lembrar ainda para quem acompanha a gente, da Turp tem 99, ou seja, 99, praticamente todos os coletivos. Só 11 estão com licenciamento de 2024. Além disso, a outra grande preocupação, e até considerada mais grave, 38% basicamente dos coletivos já não deveriam mais estar operando na cidade. 38%. É quase metade de todos os ônibus do município, porque já ultrapassaram os 11 anos de operação, que é determinado pela CPTrans, e 8 anos para os micro-ônibus. Já ultrapassaram, já não deveriam mais estar operando. O ideal é que esses ônibus já tivessem sido renovados pelas empresas. Como a gente viu na reportagem, 40 da Cidade Real, você tem aí os da Petroita da mesma forma também para substituir. Todas as empresas precisam renovar os ônibus, os coletivos. E isso não acontece, não aconteceu. E a Prefeitura de Petrópolis utiliza justamente esse entrave entre o município e a Petroita, somente nesse período agora de eleição, para angariar voto, para fazer campanha. O discurso que a Prefeitura dá hoje é que foram mais de 3.500 quebras nos últimos 3 anos. E por que não fez isso? Por que não fez, tomou medidas administrativas, jurídicas para garantir um serviço de qualidade? Esse é o questionamento que fica. Não, mas agora às vésperas da eleição, aí sim quer fazer ação, medida visando aí angariar voto. E não é só a prefeitura não, viu? Tem ex-presidente da CPTrans, que inclusive estava naquela manifestação que foi realizada aqui em Petrópolis na última quinta-feira, quando teve aquele acidente do ônibus lá no Alto da Independência, que o motorista teve que jogar o veículo no barranco para não ser uma coisa mais grave. E aí teve ex-presidente da CPTrans com a cara lá exposta na manifestação, dizendo fora Petroita. E ainda teve a coragem de utilizar isso como parte da campanha eleitoral. O que esses políticos acham? Que a população é boba? Que a população não sabe do que está acontecendo? Porque saiu do cargo de presidente da CPTrans para concorrer à vaga de vereador. E aí agora quer jogar esse migué, digamos assim, para a população petropolitana? Infelizmente, esses são os políticos que hoje nós temos em Petrópolis, que não apresentam um compromisso com a população, que não realizam vistorias nos coletivos, que não cobram das empresas de forma veemente o compromisso e o que está acordado no contrato, porque é ônibus irregular operando, é ônibus que já ultrapassou a operação, o período de operação na cidade, que continua operando, e por aí vai. A CPTrans pouco se importa
Afinal, já são 4 presidentes na CPTrans em 3 anos de governo. Então, mostra também um pouco aí do desinteresse da Prefeitura de Petrópolis referente aos coletivos da cidade, referente à mobilidade urbana do município, entre tantos outros temas, porque o caos continua. A gente traz aqui diariamente o relatório de quebras, as localidades que ainda estão sem ônibus. Impressionante, na última segunda-feira presenciei na localidade do Quitandinha, em menos de 1 minuto, para você ver, em menos de 1 minuto, 2 coletivos da Petroita quebrando. 2. Um na General Rondon e um para quem vai no sentido Praça Pasteur, pela parte interna ali via Alto da Serra. Impressionante, gente. Triste essa situação, porque quem perde no final é a população que paga uma passagem cara, que não tem um transporte eficiente e, ultimamente, nem seguro. Então, você que vai votar, atenção também e faça a escolha correta referente aos candidatos que estão aí. Busque, pesquise, veja quais são os planejamentos, plano de governo, porque isso é fundamental, até mesmo para que a população possa cobrar as melhorias, caso elas sejam necessárias. A Prefeitura de Petrópolis e o Cetranspetro foram questionados, mas até o fechamento do Correio Petropolitano Debate não obtivemos retorno. Em Petrópolis, na Reserva Biológica Estadual, foram encontradas pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, micro-orquídeas que desempenham um papel importante na natureza. Elas são indicadores de florestas bem estruturadas, com elevados índices de umidade e alimentam uma grande diversidade de micropolinizadores. A maioria das espécies é epífita e nasce e cresce em galhos ou troncos de árvores. Muito bacana a gente ter uma notícia como essa para trazer aqui também no Correio Petropolitano Debate. Falando agora um pouquinho sobre a APPO, a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, informou que continua a desempenhar um papel crucial aí no apoio aos pacientes com câncer na cidade e na região, independentemente do local onde os tratamentos estão sendo realizados, ou se são pelo SUS ou pelo sistema privado. A transferência dos atendimentos oncológicos do Sistema Único de Saúde para o Hospital Alcides Carneiro tem deixado aí de ser realizado na unidade do Centro de Terapia Oncológico, CTO, ao lado da Casa de Apoio. Mas isso não alterou em nada o compromisso da associação em prestar o atendimento gratuito, humanizado e completo aos pacientes. A gente vai acompanhar a fala da Gabriela Andrade, ela que é a diretora de Relações Públicas da APPO, e fala sobre esse trabalho. Olá, eu tenho um recado importante para fazer a você. A APPO continua atuando com seu papel crucial com os pacientes de câncer não só na cidade de Petrópolis, mas também em toda a região. Independente de onde você está realizando seu tratamento, após a transferência do atendimento oncológico do SUS para o Alcides Carneiro, aonde era realizado dentro do CTO ao lado da nossa casa, não faz com que nós deixamos de atender todas as pessoas que precisam ser acolhidas em nossa casa. Nós continuamos atendendo, realizando o atendimento humanizado e fazendo todo o trabalho com a nossa equipe multidisciplinar para aqueles que precisam gratuitamente. Por isso, eu venho hoje aqui te convidar a continuar ajudando a nossa casa aqui na cidade de Petrópolis. Continue ajudando a APPO. São diversas iniciativas. Você pode fazer doações em dinheiro, você pode fazer doações de alimentos, roupas, e participar também das campanhas da APPO. Existe, por exemplo, o Bazar, entre outras tantas atividades. O Instituto Municipal de Cultura de Petrópolis lançou mais 2 novos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. São editais para projetos culturais de todas as linguagens artísticas e ações afirmativas para grupos socialmente minorizados. As inscrições estão abertas até o dia 20 de setembro. Ao todo, estão previstos 6 editais e que podem ser conferidos na página da Prefeitura em Funcultura. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco para trazer para você previsão do tempo e as informações da nossa região de cobertura. É claro, o nosso quadro Correio Político. Não saia daí, a gente volta já já.
A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta nessa quarta-feira e chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que já está a postos para trazer todas as informações para a gente para essa quinta-feira. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A gente tem visto aí os últimos dias muito frio, praticamente em todas as cidades da nossa região de cobertura. Para quinta-feira o frio permanece? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Começamos mais uma previsão do tempo, né? E hoje, sem alerta climático. Nós vamos colocar
as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar melhor como fica o clima e a temperatura de cada cidade. Começando por Nova Friburgo. A quinta-feira será de poucas nuvens no céu, ventos fracos e ligeira elevação na temperatura máxima. Os termômetros vão variar entre mínima de 7 e máxima de 23 graus. Tem ligeira elevação na temperatura, mas o clima continua bastante frio. Em Teresópolis, a mínima e a máxima também vão passar por ligeira elevação, marcando respectivamente 8 e 23 graus. O dia será de sol e poucas nuvens no céu, sem previsão de chuva. Em Petrópolis, o dia também será de aumento na temperatura, apesar de continuar frio, como nos outros municípios. Não há probabilidade de chuva para a região e os ventos vão intercalar entre fracos e moderados. Os termômetros do município vão marcar mínima de 9 e máxima de 24 graus. Já em Paraíba do Sul, a mínima marca 11 graus, enquanto a máxima marca 26 graus. O dia também será de poucas nuvens no céu, ventos fracos e sem possibilidade de chuva. Para finalizar, em Três Rios, a temperatura durante esta quinta-feira se mantém estável, sem muitas nuvens no céu. A intensidade dos ventos se mantém fraca e os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 27 graus. Olha, Richard, os amantes do frio têm comemorado aí, né, o clima durante esses dias, mas eu confesso que eu já estou torcendo para que volte os dias mais quentes. Com certeza, Eric. A gente estava, inclusive, aqui no Correio Petropolitano, primeira edição, e parece que não só você, eu, mas Hugo Petersen também é a favor aí dos dias mais quentes, viu? E nós três estamos aí ansiosos para que esse tempo possa trazer aí mais frescor e um pouquinho de calor também, porque principalmente à noite, para dormir tem que se agasalhar bastante. Sem dúvidas, Richard. Esse tempo muito frio me deixa doente, é ruim para levantar da cama, é ruim na hora de dormir, a coberta parece que está até molhada. Péssimo. Prefiro de fato os dias mais quentes. Tá certo, Eric. Tem que adotar estratégias aí para conseguir se esquentar durante esse período de fato. Obrigado pelas informações e um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. E assim a gente termina a previsão do tempo para essa quinta-feira. Chegou o momento de falar sobre emprego e sobre oportunidades, porque no estado do Rio de Janeiro são diversas vagas, tanto formais quanto para estágio e jovem aprendiz. A região metropolitana concentra o maior número de oportunidades. São 1.173 posições para diferentes níveis de escolaridade, entre as quais 227 dirigidas a pessoas com deficiência e muitas sem necessidade de experiência, como as mais de 50 vagas para empacotador e as mais de 40 para operador de caixa, localizadas em diversos bairros do Rio de Janeiro. Na região serrana, quase todas as 169 oportunidades são para Teresópolis, com remuneração média de um salário mínimo. Há posições para motorista de caminhão, auxiliar de limpeza, recepcionista, sinaleiro, auxiliar de logística, entre outras. O Observatório do Trabalho informa que o setor de serviços continua com o maior número de vagas oferecidas, 63,5%, seguido do comércio, com 36,5%. O CIEE colocou à disposição 944 vagas para estágio no ensino superior e 722 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz. Mais informações podem ser obtidas em ciee.org.br. A Secretaria lembra que é importante manter o cadastro e currículos atualizados. O Cine analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever e atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT ou NIS e CPF. Não deixe, então, de atualizar o currículo e o cadastro. Uma boa sorte para você que, inclusive, vai se candidatar. O Ministério Público o Ministério Público Eleitoral fez uma denúncia contra o prefeito de Três Rios. E a gente vai trazer todas essas informações agora no Correio Político.
O Ministério Público Eleitoral, por meio da Promotoria Eleitoral, pediu o indeferimento do registro de candidatura de Joacir Barbaglio Pereira ao cargo de prefeito de Três Rios. A medida baseia-se em uma série de processos e irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado. A candidatura de Joacir foi questionada por alegações de inelegibilidade devido à rejeição de suas contas de gestão, enquanto ocupava o cargo de presidente da Câmara Municipal de Três Rios. De acordo com o TCE-RJ, as irregularidades incluem o pagamento de subsídios acima do limite legal e a contratação de uma empresa para realizar cursos de capacitação para vereadores sem a devida justificativa e transparência. Apesar do candidato ter apresentado contestações que mudam o efeito da sentença, o Ministério Público Eleitoral diz que a determinação não muda os fatos que resultam na impugnação do candidato. A Promotoria Eleitoral destacou que, na época dos fatos que motivaram a condenação, Joacir atuava como ordenador de despesas, posição que o torna inelegível, segundo a jurisprudência eleitoral vigente. A ação agora aguarda a homologação pela Justiça Eleitoral. Ao Correio Petropolitano Debate, a assessoria do candidato informou que, abre aspas, em face da provocação judicial oriunda da coligação do candidato Vinícius Fará, que é opositor ao prefeito Joa, nossa equipe jurídica já tomou as providências apresentando defesa, fecha aspas, foi o que informou a assessoria do prefeito em nota. Ainda no Correio Político, há 12 dias mais ou menos do início do período das propagandas eleitorais na televisão e no rádio, que permitem a divulgação das campanhas dos candidatos a prefeito, vice e vereadores nas cidades, os municípios, veja só, da região serrana já registraram 111 denúncias ligadas à propaganda eleitoral irregular no aplicativo Pardal Recebe, uma ferramenta do Tribunal Superior Eleitoral para fiscalizar o andamento das campanhas. A maior parte das queixas são em Petrópolis, 45 reclamações relacionadas às irregularidades. Em Três Rios foram 30 e Teresópolis registrou 25. Segundo os dados do TSE, metade das denúncias estão ligadas ao cargo de vereador. Os outros municípios da região também obtiveram irregularidades nas campanhas, porém a quantidade foi abaixo dos mencionados acima. Em Nova Friburgo, por exemplo, foram 4 casos. São José do Vale do Rio Preto, 3 e Paraíba do Sul também foram registradas 3 denúncias. É importante ressaltar para você que está nos acompanhando que agora é permitido a distribuição de santinhos, que são os flyers dos candidatos, que contêm ali as informações sobre eles e também a produção de conteúdo para as redes sociais. A aparição nas rádios e televisão só pode começar a partir desta sexta-feira, dia 30 de agosto. O tribunal ressaltou ainda que o aplicativo é para incentivar os eleitores a atuarem como fiscalizadores das eleições e para fortalecer o combate das corrupções nesse pleito de 2024. Então não deixe de fazer a denúncia. Se você identificou alguma irregularidade referente às campanhas eleitorais, não deixe de fazer a denúncia. Você pode instalar o aplicativo Pardal de forma gratuita no seu smartphone, seja no sistema iOS, seja no sistema Android. E assim a gente termina o Correio Político de hoje. A gente muda de assunto porque o governo do Rio de Janeiro inaugurou o primeiro trecho das obras do bonde de Santa Teresa no ramal Paula Matos. Vamos acompanhar, inclusive, a fala do governador Cláudio Castro, que você vê aí na tela, que esteve presente, levando aí, parte dessa inauguração. Vale lembrar, ainda há um trecho a ser realizado, mas essa inauguração ela foi realizada na última terça-feira e que já foi aí um benefício à população e que, inclusive, pede as melhorias na localidade há bastante tempo. Vamos então acompanhar a fala do governador referente a essa inauguração.
É uma alegria estar fazendo essa entrega. O investimento total dessa obra é um investimento de 70 milhões de reais. Já começam 5 bondes a fazer o trabalho agora e tem mais 3 licitados. Até o final do ano serão 8 bondes para a gente poder atender a população. Eu não tenho dúvida que o povo de Santa Teresa ganha demais, o turismo ganha, mas todos aqueles que moram aqui ganham. Mora aqui. A gente acompanhando aí parte então da fala do governador Cláudio Castro durante essa inauguração. Como a gente citou, ainda faltam algumas linhas também para serem licitadas no ramal Paulo Matos. O Correio Petropolitano Debate vai fazer mais um intervalo. Na volta, você vai acompanhar uma análise que foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE. Esse levantamento, essa análise, trata sobre a população brasileira. De acordo com os dados que foram divulgados, a população brasileira deve parar de crescer, em quantidade, obviamente, até 2042. Então, após o intervalo, você fica com essa análise e a gente volta já já. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Essas projeções das populações do Brasil e das unidades da federação, elas vêm alterando ou atualizando todo o combo, o conjunto de populações para o Brasil, desde 2000 até 2070. A principal importância das projeções de população é que, através delas, a gente obtém populações nos anos intercensitários. Que a gente tem censos a cada 10 anos, né? No último foram 12 anos entre um censo e outro, e as populações ano a ano. A gente precisa disso, porque a população, e ela desagregada por idade e sexo, elas são o ponto mais importante para se fazer uma política pública, para você entender como é que está a sua população, né? Qual é o seu foco, como é que são as crianças, os adultos, os mais velhos, né? E como é que você atende essa população, por isso que ela é tão importante. E aí a gente vai, além dos anos intercensitários, que é de 2000 até 2022, a gente vai além, a gente vai até 2070, exatamente para dar subsídio para a política pública dos próximos anos. Dentro do IBGE, a gente utiliza as projeções de população também para expandir as amostras das pesquisas domiciliares. Então, por exemplo, a PNAD contínua ela vai ser expandida a partir das novas populações que a gente divulga, né? E, inclusive, ela vai ser reponderada dos anos anteriores a partir dessa população. Então, a gente tem a PNAD, a POF, a PNS, todas essas vão ser expandidas com esse dado populacional. E, além disso, esse dado também é a base para a distribuição do Fundo de Participação de Municípios e Fundo de Participação dos Estados, né, que os dois têm a população como um fator, ou todo o indicador para a distribuição das cotas partes do FPM, principalmente. Então, esses dados são super importantes e os institutos de pesquisa, os demais institutos de pesquisa dos estados, secretarias, ministérios, estão muito ansiosos com esses números novos que o IBGE vai divulgar. Tá. Bom, primeiro a gente não chamou muito de recuo da taxa de fecundidade total, mas um decrescimento dessa taxa de fecundidade total. A taxa de fecundidade total, falar de forma mais simples, é o número médio de filhos que uma mulher teria se ela sobrevivesse a todo o seu período reprodutivo, que a gente está considerando aí de 10 anos a 54 anos, né? Pegar todo o período possível de reprodutivo. E aí, de 2000 a 2023, a gente tem uma queda importante de 2,3 filhos por mulher, alcançando 1,57 filhos por mulher, mas isso é um decréscimo que vem desde a década de 60, de 1960. Ali a gente começa já a ver a redução da taxa de fecundidade total, que é esse indicador síntese da fecundidade, reduzindo. Ele começa a reduzir nas áreas mais desenvolvidas do país, começa em São Paulo, começa no Sul também, no Rio Grande do Sul, e isso vai espalhando pelo Brasil. Tem vários motivos, não é só um motivo para a redução da fecundidade, são vários motivos. Então, você tem a expansão da mulher no mercado de trabalho, a maior educação das mulheres, o maior nível de escolaridade das mulheres, você tem uma urbanização, né? Então a população ainda já se concentrando em todo esse período nas áreas mais urbanas e também, aí, meados de 60, principalmente, você tem já a pílula anticoncepcional, né? E isso já permite que as pessoas comecem a planejar o tamanho de família que se quer. Né? Então, todos esses fatores começam aí já lá na década de 60. Então, na década de 60, a média de filhos por mulher era de 6,5, 6,3 filhos por mulher. Então, a gente está nesse descenso e a gente acredita que ainda vai cair mais um pouco esse número médio de filhos por mulher. E a gente tinha, principalmente até aí 2000, 2010, uma diferença grande entre as regiões do Brasil. Então, a gente observa, como das últimas regiões do Brasil a ter o decréscimo da taxa de fecundidade total, o norte. Então, ali tem, a gente fala, a transição da fecundidade começou depois, né? Assim como também
o Nordeste e o Centro-Oeste, mas o Norte foi a última região com um descenso um decréscimo, vamos dizer assim, da taxa de fecundidade total. Então, hoje ainda é uma região mais jovem, porque a taxa de fecundidade total, como síntese, é o número médio de filhos por mulher. E o que envelhece uma população? Você tem 2 fatores. O principal deles é a redução do número de nascimentos. Então, as pirâmides etárias, se a gente for olhar a população do Norte e do Centro-Oeste também são populações mais jovens, porque tem o maior número de mulheres. Só que a gente também observa, principalmente nessa última década, que as diferenças entre as regiões em termos de taxa de fecundidade total estão muito pequenas. O Norte continua mais alto, e aí tem toda uma questão cultural, familiar no Norte também, diferente das demais regiões. Então, o Norte ainda tem a maior taxa de fecundidade total, de 1,8 filhos por mulher, a média do Brasil é 1,57, mas já estão todas muito próximas. Então, todos esses fatores que eu citei. Tem também uma questão cultural de tamanho médio de família, que seria ideal. Então, tem um espalhamento desse padrão no Brasil. Então, hoje já vê a redução da taxa de fecundidade total no Brasil como um todo. Bom, além da redução da taxa de fecundidade total, a gente observa um aumento da idade média à maternidade. E por que acontece esse envelhecimento da maternidade? Também é observado no Brasil e em vários países do mundo um adiamento da maternidade. Então, são as mulheres deixando para ter filhos mais tarde. Isso também leva a uma redução da fecundidade, porque quando as mulheres adiam o número de filhos, adiam a maternidade, elas podem depois não ter o tempo hábil de ter os filhos que gostariam de ter tido quando mais jovens, por exemplo. Então, esse é outro fator que leva à redução da taxa de fecundidade total. Então, a gente calculou a idade média da maternidade de 25,3 anos em 2000, em 27,7 anos em 2020. De acordo com as nossas projeções da fecundidade, a gente chegaria em 2070 com uma idade média da maternidade de 31 anos. Então, assim, você tem todo um envelhecimento da maternidade, E isso vai levar também a uma redução dos nascimentos. Bom, então, junto com a redução da taxa de fecundidade total, a gente observa no Brasil uma redução dos nascimentos. O Brasil passou de 3 milhões e meio de nascimentos em 2000 para 2 milhões e meio de nascimentos agora em 2023. A gente está usando dados preliminares, mas são dados já bem completos. As regiões que tiveram maior decrescimento de nascimentos foi o Norte e o Nordeste. Assim, eles apresentaram, o Nordeste principalmente, uma queda da taxa de fecundidade muito expressiva nessa última década e também a redução dos nascimentos. Vamos só lembrar que a taxa de fecundidade total ela é o total de nascimentos pelas mulheres em idade reprodutiva. E então a gente tem essa redução dos nascimentos no Brasil, principalmente nessas 2 regiões. E aí, como projeção de população, como projeção dos nascimentos, a gente observa, antes um pouquinho, é muito interessante a gente ver a redução dos nascimentos ao longo de 2000 e 2010, e principalmente nos últimos anos. A gente não sabe dizer o que é uma redução de nascimentos observada desde 2018, e o que é o efeito da pandemia de Covid em cima da redução desses nascimentos. Porque a gente tem uma redução dos nascimentos e da taxa de fecundidade total de 2018 para 2019 para 2020, anos em que não havia ainda a pandemia, porque a gente tem que pensar que os meninos demoram 9 meses para nascer. Então, quem nasceu em 2020 foi feito antes da pandemia, aconteceu bem no comecinho da pandemia. Então, dada essa redução expressiva dos nascimentos, da taxa de fecundidade total, depois de 2018, e ainda mais, uma redução ainda maior nos 2 últimos anos de pandemia, em 2021 e 2022, e ainda em 2023, a gente não sabe se está recuperando ou não, por isso que a gente está usando já os dados preliminares para dar essa noção para a gente. A gente não sabe diferenciar o que é redução da fecundidade como a gente já esperava, ou o que veio ser mais aprofundado com a pandemia. Então, nesse momento, a gente está aguardando para ver como que os dados observados vão reagir. Será que a gente vai ter uma redução, uma recuperação do número de nascimentos, da taxa de fecundidade total, para níveis antes da pandemia?
Não sabemos, né? Então, o que a gente tem aqui é ainda uma redução da fecundidade e uma redução dos nascimentos nos próximos anos. Na verdade, a redução dos nascimentos vai acompanhar todo o período até 2070. E essa redução dos nascimentos é uma das principais molas propulsoras da alteração da estrutura etária da população do Brasil. Num país onde a migração internacional ainda é pequena, né, frente ao total de população que a gente tem, você tem dois efeitos na estrutura etária da população. O envelhecimento da população no topo da pirâmide, mas o mais importante é a redução dos nascimentos. Então, isso vai fazer a nossa pirâmide envelhecer cada vez mais e cada vez mais rápido. Tá. Então, eu expliquei que o fator mais importante de determinação dessa estrutura etária, fora a pandemia, obviamente, é a fecundidade, né, o número de nascimentos e como que ele se reduz ou aumenta em algum momento no tempo. E no outro lado, na outra ponta, a gente tem também um aumento da esperança de vida ao nascer, né? Então, a gente tem um aumento do número médio de anos que se espera viver de um recém-nascido que, por exemplo, nascesse hoje, né? E o aumento da esperança de vida já vem há algum tempo, né? Isso por quê? Porque a gente tem ganhos de anos de vida em todas as idades. Isso com o avanço da medicina, principalmente por isso, tá? Que você reduz a mortalidade infantil, isso ao longo dos anos, desde 1940 a gente já está reduzindo a mortalidade, e começa a ir reduzindo muito a mortalidade infantil, que ela tem como as principais causas, causas evitáveis, como água potável, redução de esgoto a céu aberto, ou seja, infecções, né? As crianças morrem muito por infecções. Então, a gente tem uma redução da mortalidade infantil, que a gente continua tendo, e a gente tem ganhos em todo o período de vida. E com isso, a gente tem um aumento da esperança de vida, e esse aumento da esperança de vida continua sendo projetado pelo IBGE nessas projeções de população. Também é interessante a gente olhar, essa é o primeiro produto do IBGE que considera o efeito da Covid nos anos, na esperança de vida do brasileiro, né? Então, o efeito na esperança de vida dos anos de Covid, que a gente teve, que foi uma crise pandêmica, uma crise sanitária, com um aumento de mortes específico em anos bem específicos, mas um aumento de morte bem importante. Então, a esperança de vida média do brasileiro, a esperança de vida ao nascer do brasileiro era de 76,2 anos em 2019. Ele cai, a esperança de vida cai 2 anos em 2020 e cai para 72,6 anos no ano de 2021. Então, a gente perde em esperança de vida, a gente volta a uma esperança de vida de 2005, aproximadamente, né? Por sorte, é uma pandemia, ela está localizada no tempo. Com a vacinação, a gente consegue reduzir esses óbitos, de forma que a gente volte ao nível dos óbitos pré-pandemia, né? Então, mais uma vez, como nos nascimentos, a gente está observando como é que a gente vai sair, como é que o Brasil vai reagir em termos de volta ao nível de esperança de vida que tinha no nível pré-pandemia. Então, esse é o primeiro produto do IBGE que considera essas mortes na esperança de vida do brasileiro. Então, a gente já retornou em 2023 com os dados preliminares que a gente tem para o nível de 75,4 anos de esperança de vida para o brasileiro. E a nossa expectativa é que essa esperança de vida continue aumentando um pouquinho, como era o esperado, né? Com ganhos ganhos da medicina que permitem que a gente tenha uma esperança de vida um pouquinho maior a cada ano. Um outro indicador importante da mortalidade, além da esperança de vida ao nascer, é a taxa de mortalidade infantil. Ele mostra aí as condições de saúde dessa população que é tão exposta ou frágil à mortalidade. Então, o Brasil apresentava 28 mortes de crianças de menos de 1 ano de idade a cada 1.000 crianças nascidas vivas. A gente tem uma redução importante desse indicador, de 28 para 15 mortes
a cada 1.000 crianças nascidas vivas, e chegamos em 2000, isso ainda diminui um pouquinho nos anos de Covid, e agora a gente apresenta 12,4 crianças que vêm a falecer antes de completar, 12,4 crianças vêm a falecer antes de completar 1 ano de vida, 12 em cada 1.000 crianças. Então, esse é um indicador importante de ganhos que a gente teve na última década na esperança de vida, na taxa de mortalidade infantil. Bom, então, como resultados dessas projeções de população, partindo de 2000 até 2070, você vai ter um envelhecimento progressivo dessa pirâmide etária, sempre com uma base da pirâmide mais estreita do que o ano anterior, devido à redução dos nascimentos, como eu já falei, e o Brasil continuará crescendo a taxas cada vez menores até o ano de 2041. No ano de 2042, a gente prevê uma inflexão nesse crescimento, a gente começa a decrescer a população um pouquinho a cada ano também. Então, a gente chega num máximo de 220 milhões, 425 mil pessoas no ano de 2041, e depois a gente vai reduzindo lentamente nossa população. Isso acontece de forma diferente entre as unidades da federação, por 2 motivos. Além da redução do número de nascimentos, para as unidades da federação, a migração é muito importante, a migração que acontece entre as unidades da federação. Então, tem estados que são mais expulsores de pessoas e estados que são mais que absorvem mais o número de imigrantes no Brasil. Então, isso tudo vai fazer com que a gente tenha diferentes momentos para a inflexão da população nos estados. Então, de acordo com as nossas projeções de população, os estados do Rio Grande do Sul, Alagoas e Rio de Janeiro devem ser os primeiros a terem uma população reduzindo um pouquinho a cada ano, já em 2027, Alagoas e Rio Grande do Sul, e o Rio de Janeiro já em 2028. Por outro lado, os estados que vão ser os últimos a ter essa inflexão no crescimento são Mato Grosso. Mato Grosso ele não vai nem aparecer aqui nas nossas tabelas, porque ele vai além de 2070 para indicar um decrescimento populacional, assim como Santa Catarina e Roraima. Os 3 estados são característicos de a gente observar uma imigração, de forma que a população tende a aumentar, né? Então você não vai ter aí uma inflexão da população. Santa Catarina e Roraima, de acordo com as nossas projeções, devem inverter esse crescimento a partir de 2064, então só bem no finalzinho da nossa projeção de população. É muito importante a gente também lembrar que essas projeções de população, elas são feitas, primeiro, sempre que acontece um censo demográfico, né? Porque a partir desse censo demográfico a gente vê como é que está o espalhamento da população e pega outros dados para essa dinâmica populacional, e também quando a gente vê que alguma hipótese que a gente traçou não foi realizada. Então, por exemplo, o número de nascimentos está muito menor do que a gente projetou, daqui a alguns anos, poucos anos, a gente vai refazer essa projeção de população, atualizando esses números. Da mesma forma, se a gente tiver alguma crise sanitária ou alguma outra questão importante que requeira reavaliar os óbitos e os indicadores de mortalidade, a gente também vai fazer. Então, geralmente, as projeções de população são feitas 2 a cada década, sempre depois de um censo e uma outra, mas a gente acabou de fazer um censo pós-pandemia, então a gente está observando todos os indicadores dessas componentes demográficas que são fecundidade, mortalidade e migração. E estamos atentos a essas modificações para os próximos anos e, necessitando, a gente vai fazer uma revisão da projeção de população, tão logo a gente tenha dados para isso. Tem um outro indicador, que é síntese desse envelhecimento populacional, que é a idade média da população. Então, a gente observa, no Brasil, atualmente, 35,5 anos, a idade média do brasileiro, e essa idade média vai subir para 48,7 em 2070. Mais uma vez, isso é diferente nas unidades da federação, exatamente pela composição de migração, de redução de fecundidade. Então, atualmente, o Rio Grande do Sul é o estado mais velho, com uma idade média de 38,1. O Rio de Janeiro e Minas Gerais com 37,5 e 37,1 anos médios. E os estados que são mais jovens são os estados do norte, que, como eu mencionei, eles têm uma história de fecundidade mais alta, embora já tenha reduzido, mas ainda são estados mais jovens. Então, a gente tem, por exemplo, a Amapá com 29,3 anos de vida, em média, e Roraima com 28,7.
mas todos vão envelhecer e esses, por exemplo, vão chegar a 45, Roraima vai chegar a 45 anos de idade média em 2070 e o Amapá com 47,7. TVC, a TV do Correio da Manhã.